Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz, sossegado, tá disposto hoje, tá se sentindo bem? Então tá bom, beleza. Vamos agora tratar da disciplina de atualidades. E o nosso tema a ser abordado agora vai ser a crise produtiva de automóveis no Brasil, no período de 2014 a 2019. E é um tema assim que acaba oscilando muito na mídia, uma hora trata, uma hora para de falar. E recentemente, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, a Globo advertiu lá, falou que uma das fábricas estão pensando em fechar no Brasil, que é a Ford. Então demonstra-se que ainda esse tema está em pauta, né? O Brasil não conseguiu sair da crise de produção de automóveis. Aí vocês acabam pensando comigo, né? O porquê aconteceu a crise de produção automotiva no Brasil? Bom, há 2 fatores de forma geral que dá para explicar. O primeiro é que a Argentina sofre uma inflação cambial e ela tem uma relação comercial e política muito forte com o Brasil. Então isso acabou influenciando na diminuição de oferta de compra por parte dela com o Brasil. Então se a oferta diminui, a produção do Brasil diminui, né? Ela não vende tanto, o Brasil não tem um saldo tão positivo como antes. Outro fator é a crise econômica de 2008, que acabou afetando, contribuindo nessa decadência produtiva de automóveis no Brasil. E de que forma isso influencia na economia, né? Como contribui? Bom, pessoal, são 4 fatores que dá para resumir. O primeiro é a diminuição do PIB, do Produto Interno Bruto. O outro é o aumento dos impostos. O terceiro é a inflação maior. E o quarto, desemprego e violência, né? Bom, e vamos pensar de uma certa forma, esse desemprego ele é muito forte, né? Ele é muito repentino e grande, criando uma hipótese de raciocínio. Vamos pensar São Bernardo do Campo, que é a cidade do Brasil que mais tem indústrias de automóveis. Suponhamos que a fábrica da Ford e a fábrica da Chevrolet, as duas quebram. As duas têm uma meta de produção que não foi atingida de vendas de carros. Então, o seu peso de dinheiro, de capital, acaba diminuindo muito e se negativando. Com isso, eles têm que demitir alguns funcionários. Alguns não, vários. Se formos pensar que cada empresa tem 80 mil funcionários, digamos que 50% desses funcionários são demitidos. No total, fica 80 mil funcionários, totalizando os dois, né? Então, você imagina um desemprego de 80 mil pessoas numa cidade. É grande, é muito. Tem cidades aí que não tem nem isso de população. Então, isso acaba sendo muito ruim para a economia e também para a sociedade. Mas por que a Argentina torna-se o primeiro país de exportação automobilística no Brasil? Bom, o fator é que foi criado em 1991, em Assunção, a Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que faz com que esses países se aproximem mais do seu comércio, tornando regionalizado esse comércio. E esse era o objetivo deles. O objetivo nuclear que eles tinham como meta dar um primeiro passo para construir uma integração econômica e uma estabilização dela entre esses 4 países que estavam lá, o Uruguai, a Argentina, o Brasil e o Paraguai. No entanto, era muito grande essas assimetrias, as diferenças comerciais e desenvolvimento entre elas, tanto que o Brasil tinha muito mais indústrias, e o Paraguai e o Uruguai eram muito diferentes, eram muito inferiores nessa quantidade e proporção, Eles tinham muito mais inferiores, não tinham tanta indústrias automobilísticas e outros comércios. A Argentina era a que mais conseguia bater de frente, no entanto também, ela, em questão até de território, pessoal, geográfico, contribui. Você tenha uma quantidade de indústrias automóveis, uma maior proporção disso. Então, em comparação, o Brasil era muito mais superior na economia, não tinha como você competir e compartilhar esse lucro, O lucro, é óbvio que para o Brasil seria muito maior, ou seja, o benefício seria muito desigual. Então, para diminuir essa diferença, estabeleceram um novo tratado em 1994. Esse tratado lá em Ouro Preto, em Minas Gerais. E eles estabeleceram
principalmente entre o Brasil e a Argentina, uma zona de livre comércio. Por quê? Para começar a dar o primeiro passo, para comercializar essas economias, sabendo que a Argentina e o Brasil são as duas maiores potências do Cone Sul. No entanto, havia defeitos e contradições nesse tratado, né? Dificuldades de entrar em um acordo, uma boa parte do que a Argentina achava injusto. A Argentina estava afirmando uma questão que, olha, não é justo eu estabelecer uma zona de livre comércio, porque não vai haver livre concorrência, não vai haver uma igualdade de competição comercial e de compartilhamento dos nossos produtos, das nossas vendas. Vocês vão lucrar muito mais. Bom, porque as suas indústrias são 4 vezes maiores do que a nossa. A Argentina dizia isso, e é verdade, se você for comparar nessa proporção, o Brasil era muito mais desenvolvido, não digamos desenvolvido, né, mas tinha em proporção muito mais indústrias, então seria muito desigual ainda essa competição comercial. Além disso, os dois países já entravam em divergência, né? Falando o seguinte, olha, eu não vou perder minha soberania nacional. Se eu for regionalizar demais, diminuir minhas taxas de importação do seu produto, criar leis burocráticas para aumentar a fronteira, se eu não fazer isso, eu vou perder minha soberania. De certa forma era um receio, mas isso dificultava também para um acordo ser mais efetivado na Mercosul. Então, de certa forma, eles tinham medo de perder a soberania, o domínio sobre todo o país. Mas, no entanto, os diplomatas falavam, olha, a gente precisa dar um primeiro passo, tem que acabar com isso, tem que acabar com essa disputa. Percebe, então, que há uma rivalidade, né, que vai além do futebol entre Argentina e Brasil. Então, para tentar diminuir essas diferenças, foi feito outro tratado, né? Tratado de Comércio em 2000. Esse tratado ele consiste em construir um programa de intensificação automotriz entre Argentina e Brasil. Mas aí vocês acabam perguntando para mim, o que é isso, professor? Não estou entendendo nada que você está falando. O que significa essa intensificação automotriz? O que ela promove? O que ela faz? Bom, ela consiste em estimular mais a capacidade de provedores de autopeças. O comércio de autopeças vai acabar lucrando mais, porque eles precisam vender muito mais materiais para a criação de indústria, para manutenção e também para mão de obra. Há uma geração de empregos maior, a capacitação dessa mão de obra local, a aquisição de algumas tecnologias e a agregação do valor nacional, né, pessoal? Acarretando em uma arrecadação tributária disso. Então, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, até fiz um rascunho para vocês anotarem, o programa de intensificação automotriz ela vai gerar um desenvolvimento maior, né? Como eu posso mostrar aqui, de certa forma sucinta, você vai criar mais exportação, mais lucro para um país e um desenvolvimento do mercado interno da sociedade. Ou seja, todo mundo ganha, todo mundo acaba lucrando com isso. Ou seja, isso acaba efetivando esse primeiro passo da Mercosul de uma regionalização do comércio local. Ok? Bom, mesmo assim, há defeitos, né? Há contradições nesses tratados e na Mercosul, que mantém instável na questão interna. E o que seria? A irregularidade nesses polos regionais. Pois, atualmente, 63% dos automóveis vendidos na Argentina são fabricados no Brasil. E 2,8% dos veículos vendidos no Brasil são importados do país vizinho. Então, não é recíproco, né? Esse casamento não tem a mesma retribuição. Bom, a Argentina compra muito mais produto brasileiro e o Brasil não. O Brasil não compra tanto produto argentino. Apesar dele vender, ele não acaba lucrando para a Argentina. Ele não acaba ajudando ela. Eu vi uma estatística que o Brasil, os países que o Brasil mais importa peças de automóveis, mais carros, são geralmente dos Estados Unidos, Coreia do Sul, China. Aí em quinto lugar fica a Argentina na questão de importação. Então não é recíproco essa relação, né? E o que faz a Argentina mais dependente do Brasil nesse caso? Além desse aspecto que eu mencionei, tem a questão da quantidade de fábricas que tem entre os dois países.
O Brasil, ele persiste em ter mais fábricas automobilísticas que a Argentina, né? Um fator que contribui é a geografia. O território nacional brasileiro, que é muito maior, acaba contribuindo. Eu vou até mostrar para você dois gráficos. Aqui estão dois gráficos aqui das quantidades de fábricas entre os dois países, né? Como vocês podem ver aqui da parte do Brasil, a Sindipeças, que é uma de umas organizações brasileiras que fazem estatísticas, esse gráfico, e a Secretaria de Política, Economia e Planificação e Desenvolvimento da Argentina. Reparem bem que a Argentina são 4 estados que produzem automóveis. A Argentina, totalizando-se em toda essa quantidade, tem 390 automóveis. Esses automóveis que eles produzem, eles acabam compensando em uma produção de tipo de automóveis de luxo, né? Por quê? É para compensar em um lucro que não se torne tão distante do Brasil. Para compensar. O Brasil, ele detém uma quantidade de fábricas, né, de automóveis, no total de 609 automóveis. O Brasil, ele tende a produzir mais automóveis populares, médio porte, transporte de carga, bom, exemplo, caminhões, né, pessoal, ônibus, nossa, minha letra tá feia, hein? Ônibus, e carros populares, né? Não vou colocar aqui que já é meio óbvio. Então, como vocês podem ver, essa quantidade ela ainda é muito desigual. E só eu queria enfatizar aqui, ó, uma curiosidade, o estado de São Paulo, em quantidade de fábricas, São Paulo tem mais que todo o país da Argentina. Então veja a desigualdade, apesar de São Paulo, né, ela ser desigual no seu próprio país, sendo que ela tem 67,7% de fábricas no país e o resto, o segundo, como é Minas Gerais, tem 11,2%, ou seja, Minas Gerais tem 69 fábricas de automóveis. A desproporcionalidade é até no Brasil, de ter uma integração econômica do país. Então percebem que são dois fatores, né? Tanto a dependência maior da Argentina na compra de automóveis, não tendo uma reciprocidade, e também a questão da maior quantidade de fábricas automobilísticas no Brasil, que faz com que o Brasil ele tenha um saldo de lucro maior. E uma coisa que está em comum entre os dois passarem por uma crise, terem dificuldades, dificuldades assim que são intermitentes, uma hora tem uma dificuldade muito forte, depois se descola, depois volta de novo a ter dificuldades econômicas e comerciais. O aspecto que define essa situação é o capital estrangeiro, as transnacionais e a crise econômica mundial de 2008, como eu disse antes. E o capital estrangeiro e a transnacional, elas estão totalmente intercaladas, pessoal. Por quê? O que seria esse capital estrangeiro? O capital estrangeiro é um capital fictício. É um capital que investe, financia uma pessoa, uma empresa, uma instituição. É um capital que não é seu. Por exemplo, no seu cotidiano, você não tem cartão de crédito? Às vezes você vai comprar em algum lugar,
Não te dá um sentido de sentimento de poder. Nossa, eu posso comprar tudo, eu tenho dinheiro. Nossa, eu posso viajar. Nossa, eu tô ganhando bem, né? Só que você está enganado. Esse dinheiro não é seu. Esse é um dinheiro financiado para você, investido. Esse dinheiro ele faz com que você gaste, mas ao mesmo tempo você tem que compensar. Por exemplo, quando a pessoa está gastando pra caramba com cartão de crédito, aí no mês que vem ela tem que pagar todas essas dívidas, essas mensalidades. E muitas vezes ela gasta tanto que ela nem percebe que ela não tem todo esse dinheiro para retornar. Ou seja, esse dinheiro não é de graça, é um dinheiro que ele tende a ser retornado. É um capital de retorno, que o investidor ele vai te pagar e ele pretende ganhar mais do que ele investiu. Né? É um crédito que está dominando o mundo globalizado hoje. Né? E o Brasil e a Argentina, em comum, eles não têm nenhuma indústria nacional automobilística, dependendo totalmente desses oligopólios, dessas transnacionais que tem no mundo inteiro, como a Toyota, o Hyundai, a Ford, a Volkswagen, que estão dominando todo esse mercado financeiro e também outros tipos de mercados, como no caso do Brasil. Então, o capital estrangeiro nas fábricas de automóveis, ele é o maior financiador. Ele é o maior financiador dessas fábricas, e o qual detém uma parte do lucro dessas exportações, né? Pois mesmo o Estado obtendo um lucro através dos tributos e impostos, uma boa parte vai para essas transnacionais. E eu vou até mostrar para vocês uma estatística da Sindipeças de quanto que é faturado com isso, né? E como é distribuído. Mesmo sendo distribuído, mesmo sendo produzido automóveis em território nacional, o Brasil ele não tem todo o lucro dessa produção automobilística. 50% vai para o estrangeiro, seja para as indústrias ou seja para o capital financeiro, pessoal, que estão totalmente intercalados. Então, quem sai ganhando mais com isso? Muitas vezes, de forma a longo prazo, quem sai ganhando é as transnacionais. Porque se elas estão ganhando nos outros países, e em cada país ela adquire metade do lucro, então ela ganha muito dinheiro com isso. E o Estado sai perdendo, porque em momentos de crise global, se ele não tem uma autonomia, um Estado que consiga investir no seu próprio mercado interno, ele acaba se ferrando literalmente também. Concluindo, o capital estrangeiro ele gera crise política, econômica, desemprego. E uma coisa que é muito interessante, pessoal, a greve dos caminhoneiros, né? E eu enfatizo sobretudo a de 2015. Eu enfatizo. Por quê? A greve de caminhoneiros, nesse período, fez com que incentivasse mais essa crise de produção automobilística, intercalado com uma crise política que a gente estava passando nesse período. Porque se você tem uma grande parte de caminhões que transferem o mercado, seja alimentício, seja de produtos metais, você para o movimento comercial e econômico do país. Além de você diminuir a oferta de produção de carros, diminui muito. Então, essa greve acabou também afetando bastante essa crise produtiva. No entanto, vocês gera uma dúvida ainda para vocês. Professor, uma coisa que você me falou não fez sentido. O que seria? Por que a crise econômica não atinge o Brasil? E isso eu vou deixar para outra aula, viu, pessoal? Eu vou deixar para outra aula, porque o tempo já está estourando. Então, eu espero que vocês tenham entendido toda essa aula. Isso foi, de certa forma, um bom aprendizado para vocês. Então, um abraço meu aí, um forte abraço para vocês. Continuem assim, continuem estudando, ralando, porque bons frutos vocês irão colher, tá? Então, um forte abraço e até mais. Tchau!